Olá, leitores, tudo bom? Então esse aqui é a parte 2 do vídeo do Theodore Dalrymple. Todos os livros, vou pegar aqui para você acompanhar, certo? Todos os 8 livros. Já apresentei os outros, deixei os, digamos, mais importantes que tem mais informações, mais marcantes para agora. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever aqui no canal e entrar aqui no canal para ver a parte 1, tá? Que tá bem legal também. Muito bem, na parte 2 eu vou apresentar esses 3, que é o que eu recomendo que você inicie a leitura desse autor: Defesa do Preconceito, Podres de Mimados, Vida na Sarjeta, tá? Muito bem. Então, esse aqui então tem o prefácio do Reinaldo Azevedo, tá? Ele fala sobre teoria da história, como a história funciona, enfim, alguns itens nesse sentido, tá? Aqui, ó, por exemplo, aí ele começa, eu selecionei aqui, na página 33 e 34, ele fala alguns itens. Então, por exemplo, abdicar a responsabilidade dessa forma em nome de não passar os seus próprios preconceitos e preposições às crianças, e para não impor sua própria visão sobre o que é certo. Esses pais encarecem os filhos dentro do círculo das preferências infantis. Como se as crianças fossem os clientes de seus pais, em vez de serem os seus filhos, terá como consequência um desenvolvimento obstruído. O hábito é o preconceito comportamental. Então aqui ele trabalha novamente a ideia de família e que os pais têm que ensinar os filhos e vários critérios psicológicos como a disciplina, o autocontrole, enfim, que vários itens da sociedade não estão criando. Beleza. Então na página, esse foi página 33, 34, 35. Agora a página 39. Derrubar determinado preconceito não significa destruir o preconceito enquanto tal. Na verdade, implica incultar outro preconceito. Infelizmente, a bastardia em massa não promove qualquer liberdade às mulheres. Sobre essa ideia dos filhos, né? As pessoas estão tendo relações esporádicas, estão tendo filhos, ele dá bastante exemplo sobre isso. Página 40. Falta apoio da mãe para problemas sociais. Podemos imaginar se não teria sido melhor para o seu futuro não ter crescido num lugar onde havia um preconceito social contra a educação, em vez do inverso. Tá? Então, no caso aqui, ele dá exemplo de uma família que a mãe não valorizava a escola. Aqui, se você trabalhar na área de educação, daqui você pode partir por vários itens. Eu sei, eu vou trazer bastante livros aqui. Só de você ler rapidamente, página 40, você vai captar essa ideia. E daí você parte. Muito legal isso aqui. Página 45. Incutir o preconceito de não ter um filho sem querer ou muito jovem. Então aqui, como é em defesa do preconceito, ele está valorizando um preconceito que ter um filho simplesmente seria ruim. Então alguns preconceitos seriam bons. Ele não está trabalhando essa palavra de uma maneira mais positiva. Preconceito e regras sociais. Por exemplo, no funeral, usar a roupa. Então, quer dizer, se você usar uma roupa específica para um funeral, exige um certo esforço. E esse esforço é bom para o seu psicológico, para a construção de coisas cognitivas, e aí vai melhorar a sua convivência na sociedade. Aí ele dá mais exemplos. E aí tem toda a linha de raciocínio dele no texto. Na página 87, a falta de autoridade intermediárias, tais como família, igreja, organizações profissionais, etc., nos acostumou a esperar e aceitar o direcionamento centralizado de nossas vidas, mesmo quando resulta em absurdidades como essa. E dessa forma, a corporatização da sociedade prossegue, com a ampliação do egoísmo desenfreado. Página 87. Muito bem. Daí ele fala bastante sobre o que seria a riqueza, o que seria a pobreza, a educação, o futuro das crianças, o papel do meio social onde essas crianças e pessoas se desenvolveram, elas vivem. Muito bem, aí na 108. Perguntam de onde vem a pobreza, em vez de questionarem a procedência da riqueza. 111. O preconceito é necessário para a manutenção da mais elementar decência. Isso aqui muito forte, essa aqui da 111. O seu preconceito não exclui a benevolência, página 118.
E o último trecho aqui deste livro que eu selecionei, página 138. É preciso ter a capacidade de discernimento para saber quando um preconceito deve ser mantido e quando deve ser abandonado. Os preconceitos são como as amizades, devem ser mantidas em bom estado. Por vezes os amigos se distanciam, e por vezes o mesmo deve acontecer aos homens diante de certos preconceitos, mas a amizade frequentemente se aprofunda com a idade e a experiência, e o mesmo deve acontecer com alguns preconceitos. Eles são aquilo que são caráter às pessoas, mantendo-as juntas. Não podemos viver sem eles. Então, justamente é uma das conclusões da proposta do livro dele. Então, o próximo livro aqui é Vida na Sarjeta. Tá? Então aqui ele dá bastante exemplos da época que ele viveu, né? Viveu e trabalhou, né? Basicamente trabalhou em hospitais e na prisão. Então ele tem bastante exemplos. Ele fala então sobre a prisão, o hospital, a África, a América do Sul. Agora não lembro qual dos livros que ele cita, algumas reflexões que ele teve durante viagens que ele fez na África e na América do Sul. Também é interessante, tá? Muito bem. Então eu selecionei a página 16 desse aqui, Vida na Sarjeta. Apesar disso, surgem padrões de comportamento, no caso de subclasse, quase todos autodestrutivos. Dia após dia, ouve falarem da mesma violência, da mesma negligência, dos maltratos às crianças, dos mesmos relacionamentos destruídos, das mesmas vitimizações pelos crimes com os quais niilismo e o mesmo desespero silencioso. Se todos somos indivíduos únicos, como surgem modelos desse tipo? Página 118. Na verdade, a maioria das patologias sociais apresentadas por essa subclasse tem origens em ideias filtradas pela inteligência. Essa inteligência aqui, inteligência está escrito, se eu não me engano, em italiano, que é aquela palavra que se refere a intelectuais, principalmente o pessoal da esquerda. Como o Roger Scruton, por exemplo, tratou dos... Tá aqui o livro. Aqui. Pensadores da Nova Esquerda. Que eu também já li e estou preparando os roteiros para trazer aqui no canal. Página 118. Voltando aqui, mais temas que ele trabalha. Então ele trabalha liberdade sexual, o bullying, a TV, religião, meritocracia, drogas, politicamente correto, suicídio, criminalidade e disciplina. Aí na página 22, no mundo moderno, más ideias e suas consequências não podem ficar confinadas ao gueto. Amigos meus de classe média ficam horrorizados ao descobrir que a ortografia ensinada à filha na escola estava muitas vezes errada. Ficaram ainda mais chocados quando levaram o caso à diretora e ouviram que isso não tinha a menor importância, já que a ortografia estava quase certa e que, mesmo assim, todo mundo entenderam o que ela quis dizer. Tá? Outras instituições têm sido igualmente destruídas pela aceitação de ideias que encorajam e mantêm a subclasse. Quando as prostitutas forem em número considerável, para que as esquinas das ruas do bairro onde moro, o chefe da polícia disse, em resposta aos pedidos dos moradores para que fossem tomadas providências, que não poderia fazer nada, já que aquelas mulheres vinham de lares desprivilegiados e provavelmente eram drogadas. Disse que não estava preparado para vitimizá-las ainda mais. Era nosso dever, como cidadãos, retirar as camisinhas usadas de nossas roseiras. Assim é a vida sob o regime de intolerância zero. Então aqui dois exemplos da página 22. Outro da página 23. Não deu certo. Dizem o que não deu certo foi o relacionamento que concebem como algo possuidor de existência independente das duas pessoas ou que o compõem, e que exerce uma influência em suas vidas como se fosse uma conjunção astral. A vida é sorte. Considera a pureza das ideias mais importantes que as reais consequências. Desconhece o egoísmo mais profundo. Então essa frase não deu certo, que ele está trabalhando aqui e fala que é uma coisa fora do relacionamento em duas pessoas e que é um egoísmo muito grande. Isso se alinha com os vários exemplos que você capta melhor se você ler o livro todo, né? Que é só uma apresentação.
Ele fala então sobre a liberdade e você tem que arcar com as consequências da sua liberdade. E página 30. Ah, sim. Então aqui ele estava falando como um prisioneiro, enfim, que fez uma violência. Aí ele começou a explicar algumas coisas. Enfim. Então, aí ele falou, até lá, continuaria invadindo casas e roubando videocassetes, quando estivesse livre para fazê-lo. E a culpa seria minha. Minha disso do autor, quando ele estava trabalhando com um médico, que não deu um remédio, ou falou que a culpa era do meio ambiente onde ele nasceu. Aí ele continua aqui. Quando me recusei a examinar o seu passado, exclamou, mas alguma coisa me obriga a fazer isso. Aí o Dalrymple responde, que tal ganância, preguiça e ânsia por excitação? Sugeri. Que tal a minha infância? Perguntou. Não tem nenhuma relação com isso. Respondi firme. Então aqui é um exemplo dessa nova postura da sociedade que não arca com as consequências. Enfim, ele traz os exemplos. Tá? Eles são mesmos a fonte da própria miséria. É uma outra frase que ele trata mais à frente. Tá? Então, quer dizer, colocando a responsabilidade de algumas situações na vida do indivíduo para o indivíduo, não para a sociedade, ou a infância, ou o meio. E é os exemplos que ele traz no livro tenta justificar esse pensamento do autor. Ele fala sobre Karl Marx, desigualdade social e a moral, página 35. Na página 39 tem um exemplo muito interessante aqui, que conta uma história de uma menina, que a casa da menina estava com muito problemas sociais, enfim, então ela saiu, quando essa menina saiu e foi morar com a tia, ela melhorou de postura. E a mãe não entendia que era isso, achava que a menina estava fazendo de propósito. Então ficou brigando com a tia para pegar de volta e aí estava atrapalhando a vida da menina. Então ela fez drogas, de estudar na escola. Então aqui liga com aquela dificuldade da burocracia, das leis, como resolver a sociedade, enfim. É muito interessante, é que a página inteira, então fica fora da proposta ler para vocês. Mas um exemplo muito legal, página 39. Fala sobre o papel da religião na 46. Fala sobre essa ideia de sentimentos e usar drogas, overdoses, na página 47. Fala sobre multiculturalismo e Karl Marx, que tem uma ligação teórica, se você leu outros livros, está na frente para isso que você sabe. Na página 49. Fala sobre imigrantes, ele fala muito sobre imigrantes e essa mudança de pensamento e percepção quando troca de realidade, com religião diferente, regras sociais diferentes, Estado de Direito diferente, enfim, muito legal os exemplos. Páginas 53, 56 e 57. Tá? E agora alguns trechos. Página 53. Com frequência encontro jovens cujos pais, em flagrante desrespeito à lei, proíbem as filhas de frequentarem a escola. Os pais recorrem a uma variedade de subterfúgios para proteger as filhas da contaminação das ideias ocidentais. Então aqui ele trabalha sobre famílias que vieram da cultura, principalmente lá do mundo árabe, islâmicos, né, e muçulmanos, e essa diferença de religião e de valores fica bem claro com os exemplos do livro. Fala sobre sexismo, filtro ideológico, palavra do autor, né, na página 60. Então, o que acontece? Por causa desse filtro ideológico que vem principalmente de autores da esquerda, com o autor aqui, quando ele põe algumas informações para a pessoa refletir que pode ser culpa dela mesmo ou que ela tem que arcar com as consequências, esse filtro ideológico impede que ela acesse essa informação. Relacionamento, ele fala sobre relacionamento aberto, que causa ciúmes, e essa relação nova na sociedade que está aparecendo. Uma paranoia sexual, violência, morte, a consequência, né? Quase uma linha direta, em certo sentido, né? Na página 67 e 68, do relacionamento aberto até a morte. E ele trabalha essa ideia, fica bem claro no texto, a opinião dele. Na página 160, em outras palavras, a miséria da Inglaterra não era econômica, mas espiritual, moral e cultural. Estou próximo ao final do livro, então é uma linha de conclusão, né? Página 174. Logo, os chiqueiros fazem os porcos ou os porcos fazem os chiqueiros? Suspeito que existe, como meu pai costumava dizer, uma relação dialética.
Também na página 174, as ruas devem estar livres para hooligans, vândalos e assaltantes exercerem seus inevitáveis ofícios em paz, sendo dever os cidadãos evitá-los. Não faz parte do dever do Estado defender as ruas de tais pessoas. Então aqui ele está criticando essa falta de defesa da liberdade das pessoas em sair e da muita da violência que tem na sociedade, principalmente na sociedade britânica, que é onde ele mora, tá? Estou aqui chegando ao final, estou apresentando aqui o último livro, Podres de Mimados, ok? Página 25. Recusavam-se a aceitar a verdade ou a validade geral de minhas observações, valendo-se de diversos subterfúgios mentais para minimizar sua importância. Próxima aquela ideia de arcar com a responsabilidade, né? Fala de violência contra o professor, ameaça aos médicos, falta de educação formal e de leitura, sobre a importância da linguagem, aprender a linguagem correta, ter filhos sem querer, egoísmo, falta da família. Aí ele dá um exemplo, eu selecionei aqui frase assim: meu pai no momento, né? O pai porque sempre, a mãe está sempre tendo novos relacionamentos. Nós lhe demos tudo, que é a ideia da família, dar tudo para o filho, enfim. Aprender a lidar com não, drogas, crimes, determinismo, que é a sociologia do meio. Fala da educação para as crianças e como elas têm que aprender ou adquirir para se tornarem adultas melhores ou que vão conseguir viver melhor em sociedade. Ele trabalha da transferência da autoridade moral dos adultos para as crianças, quer dizer, então as crianças não estão adquirindo esse critério. Fala na página 33, politicamente correto é muitas vezes a tentativa de tornar o sentimentalismo socialmente obrigatório ou aplicável por lei. Então ele também critica isso, página 33. As pessoas contribuem para suas próprias tragédias, também é um dos itens que ele trabalha, se liga com os itens que eu já citei aqui. Página 64. O devido disciplinamento de crianças demanda juízo. O juízo demanda reflexão. A reflexão demanda energia. E todos estão exauridos. Então, sociedade moderna, muito cansado. Não reflete sobre as suas atitudes. Página 75. Não basta derramar uma lágrima em particular longe da vista alheia pela morte da pequena Neil. Que é necessário fazê-lo em seu equivalente moderno à plena visão do público. Então aqui a ideia do sentimentalismo. Não dá para você ter em privado, tem que ter em público. Então postar nas redes sociais e ter algum local público que você possa demonstrar que você está sentindo você está triste, sofrido, enfim, por alguém que morreu, um artista ou alguém, qualquer situação. No caso aqui ele fala sobre um crime que uma criança morreu. Tá? Página 79. A distinção entre privado e público é abolida, e a vida, por consequente, fica mais rasa. Então, ele fala sobre o sentimento, está acima da razão, e aí dá crimes, e ele dá alguns exemplos em julgamentos, como ele é um médico, ele participou de vários, agora não lembro qual, se está espalhado, se numa obra só, ele trabalhou em vários julgamentos como consultor, então ele fazia o relatório e ia lá e apresentava. Então ele também dá isso como exemplo. Página 121. As emoções agora são como a justiça. Não basta senti-las, é preciso que você veja que elas são sentidas. Mostre-nos que você se importa. Página 22. Então é uma frase que complementa a da 121. 129. O sentimentalismo de massas é um brinquedo nas mãos dos elitistas demóticos, que são uma elite apenas em sua disposição superior de recorrer às negras artes da manipulação e das disputas burocráticas. Página 155. O direito a uma opinião não é contraditada por conquistado pelo sofrimento. Na página 171, ele está dizendo um outro exemplo que chegou uma moça, e essa moça então sofreu uma violência, e aí ele perguntou: mas você não identificou que ele poderia ser possivelmente violento? Ah, não sei o que. Aí, mesma ideia dos outros exemplos. Daí ele fala: se você aparecer com o seu próximo namorado aqui, eu vou conseguir identificar? Daí ela riu, ele contou, quer dizer, ela conseguiu identificar o risco que ela estava correndo, então ela tinha uma percepção da sua escolha. Na 173, o hábito de não julgar o merecimento leva à preguiça e à indiferença. Página 186.
nas circunstâncias africanas, uma população instruída deveria ser a consequência e não a causa do desenvolvimento. Então, muito bem. Então, fica aqui. Eu encerrei. São esses 3 livros aqui que eu recomendo que você inicie a leitura desse autor. São os melhores exemplos, tá? Mas todos os livros valem a pena. Então, se chegou até aqui, muito obrigado. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever aqui no canal. E até o próximo vídeo.